Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 27 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse centurião pagão reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Reconhece sua autoridade e poder. Eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo ficará curado. Parece tudo tão fácil e tão simples, mas Mateus conclui: tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossos males. A cura não é coisa de varinha mágica. Cada cura, cada milagre custa sangue para Jesus. A cura é fruto do amor, e o amor é fruto do sacrifício. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Eu digo ao meu escravo, faz isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Este Evangelho que outras vezes meditamos sempre nos doa novas luzes. Vemos um centurião romano que se aproxima de Jesus e intercede pela cura de um servo. Este centurião, este chefe, se torna servo do seu servo. Este pagão se dirige a Jesus chamando-o de Senhor. Trata-se de uma autêntica profissão de fé. Esse título, Senhor, significa Deus, Kyrios em grego. A fé e a humanidade deste homem tocam o coração de Jesus, que realiza o milagre. E a atitude deste centurião é o que nos prepara todo dia para receber a Santa Eucaristia. Eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo ficará curado. E em toda a Santa Missa, irmãos, repetimos: Eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Falamos isso antes de receber a comunhão em toda a Santa Missa. Pense em quanto foi importante esta frase, que é repetida em todas as missas do mundo, em todos os tempos.
O que tem de tão especial nesse homem, que é um centurião romano, um homem de exército, considerado inimigo e escravizador pelos velhos judeus? O que tem de tão especial que comove o coração de Jesus e lhe faz exclamar: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel ninguém que tivesse tamanha fé. Vale a pena, irmãos, olhar bem os acontecimentos, a câmera lenta. Jesus entra em Cafarnaum, cidade de Pedro, perto de Nazaré e perto do lago de Tiberíades. De repente, um oficial romano se aproxima e vai ao seu encontro. Trata-se de um homem de armas, um homem acostumado a guerrear e a matar, um chefe do exército romano que provavelmente comandava uns 100 homens. É ele que vai ao encontro de Jesus. Já isso fala a humildade desse homem, que com sua atitude diz que precisa de Jesus. Ele está consciente que, apesar de sua força e de seu poder, não pode conseguir a cura do seu servo. Trata-se de um homem de poder, de armas, com uma grande humildade no coração, um homem que já tinha se deixado tocar por Jesus e, a seu modo, o considerava Senhor. Bem sabemos que o nome Senhor, que em grego se fala Kyrios, como explicamos, e em latim Dominus, era um nome especial. Os judeus usavam este nome no lugar de Yahvé, de Deus. Por respeito, falava Senhor ao invés de falar Yahvé. Portanto, este nome indica claramente e inequivocavelmente a divindade de Jesus. Este centurião romano não conhecia a Bíblia, não conhecia as profecias, mas no seu coração sentia que Jesus era especial. Sua humildade lhe permitia entrar em comunhão com este homem e de enxergá-lo como divino, como Deus. Além de humilde e sábio, esse homem tinha um coração de ouro. Estava procurando Jesus com toda humildade, não para ele mesmo, mas para o seu servo. Aí você pode se perguntar: quem era mais servo, ele ou o seu empregado? Esse oficial do exército considerava seus servos como filhos e não tinha medo de se tornar servo dos seus servos. Esse homem tinha um coração bondoso, cheio de caridade e de amor. Ele era um sinal claro de como a ação do Espírito Santo vai além dos confins da religião, dos confins que criamos na nossa cabeça. Quem tem amor no coração tem Deus. Porque não existe amor fora de Deus, e em todo canto onde alguém ama, aí Deus está presente. Enfim, olhamos para a extraordinária fé deste homem, que comove o coração de Jesus e lhe faz exclamar: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel ninguém que tivesse tamanha fé. Vamos, portanto, entender por que Jesus fala isso. O que este homem fez para suscitar a maravilha de Jesus? Observe bem. Jesus, no primeiro pedido do centurião, já responde: vou curá-lo, sem muita pergunta, sem muita fala, como os romanos gostavam. Poucas palavras, muitos fatos. Mas logo este centurião, movido pela humildade, diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Jesus queria quebrar as barreiras sociais, mas este homem não se sente digno de tanto. Apesar de admirar Jesus e considerá-lo divino, ele tinha consciência que muito lhe faltava para tanta intimidade com Jesus. E sua fé vem em ajuda à sua humildade, sugerindo-lhe algo que comove Jesus. Diz uma palavra, só uma palavra, e o meu servo ficará curado.
pois eu também sou subordinado e tenho soldados. E digo a um, vem, e ele vem, e a outro vai, e ele vai. E digo ao meu escravo, faz isso, e ele o faz. Esse centurião queria dizer: eu, que sou tão pequeno, tenho autoridade. Você, que tem a dignidade de Deus, tem uma autoridade imensa, portanto, cura com a tua autoridade. Da mesma forma que sou depositário da autoridade do imperador Júlio César e os subordinados me obedecem, assim, você que é depositário da autoridade de Deus, pode fazer tudo pela tua palavra. Aqui a convicção de um romano se encontra com a fé dos judeus, que acreditam que o mundo foi feito pela palavra. Hoje essa palavra criadora e salvadora sai da boca de Jesus. Esse homem é humilde também porque reconhece que a autoridade vem do alto e serve para ordenar o mundo. Não é uma autoridade desvinculada de tudo que se move como um meteorito louco. Eu sou subordinado. Minha autoridade não é minha, mas daquele que me enviou. Esse homem entende plenamente que o poder de Jesus vem de Deus e, chamando-o Senhor, proclama sua fé. Pois bem, irmãos, esse homem nos ensina a humildade, o amor, a fé. Ele tem no coração a fé, a esperança e a caridade que somente o Espírito Santo pode dar. Por isso, sua palavra atravessa os séculos e nos ajuda a tomar consciência da grandeza da Eucaristia, do poder da Eucaristia e da cura que Jesus exerce na Eucaristia. Enfim, não podemos esquecer da importante conclusão desse trecho. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. A cura que Jesus oferece não vem de um toque de varinha mágica, mas da cruz. Jesus assume sobre si o castigo que vem do pecado do homem. E nós homens, às vezes, nem nos dignamos de falar obrigado. Jesus morre por nós e nós achamos que vivemos melhor sem Ele. Até quando ficaremos tão cegos? Tornar-nos felizes custou sangue a Jesus, custou-lhe a vida. Com este centurião, a graça da cruz começa a se irradiar para o mundo inteiro. Vamos agora, irmãos, com tudo isso no nosso coração, ouvir novamente esse acontecimento que espalha a graça da salvação ao mundo inteiro. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro,
viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Vamos parar um pouco agora para sublinhar as frases desse trecho que mais nos toca. Vamos parar um pouco para pensar em um propósito que nos ajude a imitar a atitude desse oficial romano na nossa vida. Vamos dedicar mais um minuto para pensar mais concretamente em como podemos viver hoje, nesse dia, o propósito que escolhemos.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Paz e alegria a todos. Dize uma só palavra e serei salvo. Paz e alegria a todos. Fraquezas, misérias, pobrezas. Diante de ti, Senhor, reconheço que sou pecador e nada sou sem teu amor. As fraquezas, misérias, pobrezas. Diante de ti, Senhor, reconheço que sou pecador e nada sou sem teu amor. Desse pobre pecador, eu não sou digno que entres em minha casa, mas se disseres uma palavra